Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Hoje nós estamos renovando o voto da 7ª sexta-feira de guerra espiritual e é Vencendo os Urubu. É um título meio estranho, mas é porque classe demoníacas é classificada como os urubus. Então nós vamos falar muitos detalhes do urubu como ave natural, apontando para princípio espiritual, porque foram os urubus que atacaram Abraão quando ele fazia aliança com Deus, mas Abraão enxotou os urubus. E como que Abraão venceu? Então, durante 7 etapas, falaremos das características desses principados. Então é a campanha de libertação e a campanha dos sonhos de Deus para nós. Então hoje nós vamos ler de novo lá em Gênesis, no capítulo 15, e depois uma passagem em Mateus, para você entender e vencer os demônios que tentam estragar os sonhos. E o primeiro princípio que vence os demônios da classe dos principados, que é Nosferato, Damian e outros, que tem simbolismo do urubu. Então vamos ler Gênesis 15, que é a leitura da campanha também, mas hoje vamos concentrar nessa parte onde aves como urubu, aves de rapina ou aves carnívoras, tentaram estragar o holocausto ou a aliança de Abraão com Deus. Gênesis 15, a leitura está sendo feita a partir do verso 7. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, quer dizer, hoje lá no país do Iraque, para dar-te a essa terra para herdares, ou seja, herdar Canaã. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdar essa terra prometida? E disse-lhe: toma uma bezerra de 3 anos, ou um novilho, uma cabra ou um bode de 3 anos, um cordeiro ou um carneiro de 3 anos, e uma rolinha e um pombinho. E trouxe-lhe todos esses e o partiu pelo meio, e pôs cada um uma parte diante deles em frente uma da outra, mas as aves não partiu. E os urubus, ou os abutres, desciam sobre aqueles cadáveres, mas Abraão, porém, as expulsava, ou em outras bíblias, enxotava, em outras também tradução, as expulsava com força. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que um grande espanto e grande escuridade veio sobre ele. Aí começa a visão de Deus para Abraão. Então agora podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, então a mensagem está sendo pregada a semana inteira, Gálatas 3:29. Se somos de Jesus, descendência de Abraão, direito à mesma herança, mesma promessa, mesmo testamento. Então Deus chamou Abraão depois que o pai dele tinha morrido, porque o pai dele ouviu a voz de Deus, mas ficou no meio do caminho. Mas Abraão manteve fiel, íntegro, obediente, até o pai partir para a glória de Deus. Aí Abraão passa a ser o patriarca. Deus fala com ele, ele obedece, vai para o deserto e não vê nada, mas é fiel, dedicado, e Deus então fala com ele. Então aí começa a aliança de Deus com Abraão. Então ele pede a novilha ou vaca. Vaca representa levar a carga um dos outros, nós não vamos entrar nos detalhes, porque está sendo pregado a semana inteira. Vaca representa ruminante, que quer dizer meditar na palavra e guardá-la, não viver por sentimento, mas pela palavra. E depois pede também o bode, ou a cabra. Bode representa expiação, que quer dizer a pessoa, além de levar a carga um dos outros, você se colocar no lugar do pecador e assumir o pecado. E você fala: não, eu assumo o pecado da minha família, do ministério, da minha igreja, do meu familiar, eu oro por ele, não acuso, não aponto falha em ninguém, não julgo ninguém, eu assumo o pecado. O cristão que dá tiro para todo lado e acusa todo mundo, já quebrou aliança com Deus, o inimigo já o contaminou. O cristão que não leva a carga de ninguém, só quer bênção para si, o inimigo já o contaminou. E depois foi falar também do carneirinho, ou da ovelha. Tem 3 tipos de ovelha. Todo mundo já sabe o Salmo 23. Tem a ovelha obediente, a ovelha dorminhoca e a ovelha fujona. Isto é natureza das ovelhas.
A ovelha obediente, como está em Provérbio: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam e encontram. O pastor levanta de manhãzinha, antes do sol levantar, leva as ovelhas para comer capim com orvalho, porque ela é hídrica. Mas algumas ficam dorminhoca e comem pouco capim. E na hora que dá muito calor, a tendência é querer água. Então ela encontra uma pocilga, uma água contaminada e bebe. Isso indica o cristão que fica ouvindo qualquer pregação, qualquer pastor, qualquer ministrador. Nós temos sempre que fazer prova da palavra. A Bíblia dá ordem de provar os espíritos. Mas a pessoa, no afã de querer bênção, ouve qualquer um. E aí acabará quebrando a aliança. Ou muitas vezes a pessoa fica como ovelha rebelde ou fujona. O que é ovelha fujona? É porque quando tem também muito calor e muitas vezes o vento oriental soprava em Israel, que é um vento seco, vinha também as moscas varigeiras, que botam ovos dentro da narina das ovelhas e vai lá para o cérebro, ela fica louca. Mas os pastores, na hora que viam o vento oriental, que já trazia essas moscas, eles jogavam azeite na cabeça das ovelhas e punham nas fossas nasal, que afugenta as moscas. Mas algumas ficavam fugindo ou escondendo. Aí não dava tempo do pastor cuidar de todas, porque ficava ali assim, lenta, não andava e não seguia as fiel. E na hora que o pastor ia ver, já estava as moscas rodeando a cabeça das ovelhas e algumas já entravam lá dentro. Passavam uns dias, aqueles verminhos brancos vai entrando lá para dentro e rompe a membrana cerebral e em poucos dias ela está louca. Aí fica igual o crente brigando com o outro, murmurando, fofocando, dando pontapé e brigando e agressivo. Esse tipo de ovelha não serve para o altar de Deus. Nem a ovelha que bebe água contaminada, porque ela fica doente. O que é uma pessoa, um cristão doente? O princípio maior é reclamar, murmurar e ver sempre derrota em tudo. E desânimo. É sinal que está ouvindo alguma palavra. Veja então que nós até falamos de Jeremias. Jeremias foi um profeta que foi o único que manteve aliança com Deus no tempo dele. E ele falava: vamos sacrificar a Deus, vamos fazer o que Deus está pedindo, mesmo que o inimigo venha. Vamos esperar em Deus, mesmo que eles venham contra nós, deixa eles entrarem aqui, mas vamos crer em Deus, Deus nos protegerá. Mas aí veio outros profetas e falaram: não, Jeremias é doido, ele vai nos levar a morrer todo mundo. E outros profetas falavam: assim diz o Senhor, eis que Deus é conosco, que Jeremias é doido, e se fizer como Jeremias manda, vamos morrer, vamos fazer aliança com os outros, e vamos ficar livre, e vamos derrotar o inimigo. Ocorreu o quê? Jeremias foi preso, Nabucodonosor invadiu Israel, Nabucodonosor queria conhecer Jeremias, soltou a ele, e todo mundo foi preso, ainda matou os outros profetas, e todo mundo foi cativo para a Babilônia, porque quebraram a aliança com Deus. Mas Jeremias não. Então o grande perigo é esse. E Jeremias ainda estava na aliança de Abraão literal, que era os animais ainda. Agora a nossa aliança é espiritual: oração, levar a cargo dos outros, não atacar ninguém, levar o pecado dos outros, interceder, não acusar. Mesmo um mundo legal, ninguém condena ninguém se não houver todas as partes. Muitas vezes você vê um criminoso aí aparecendo na TV, o povo muitas vezes já o condenou, mas o que ocorre? Tem que ver as provas, testemunha, os dois lados, porque talvez a pessoa pode até ter matado, mas se foi por legítima defesa, se foi algo que o levou a defender a vida, tem vários recursos, mas alguém já viu que matou, não, já está condenado. Então nem tudo que ocorre podemos julgar só numa visão. Sempre eu falo para alguns irmãos que falam do ministério, eu falo: irmão, você está vendo só uma parte, vou lhe contar outra. E aí a pessoa fica equilibrado, e se ele tomar uma posição injusta, aí ele é condenado. Porque se a pessoa julgar algo que é tenebroso ou algo parcial, ele é condenado. Por isso que há o julgamento. Então veja bem que o cristão que é ovelha obediente, ele ouve a voz do pastor, ele é uma ovelha pronta para o altar, para Deus. Então, mas os abutres, que é os demônios, vai querer contaminar, vai querer estragar. E cada um dos detalhes, quando o urubu aflige a ovelha,
que está lá no altar, ocorre algo na pessoa. Quando o urubu aflige a cabra, o bode, que aflige primeiro na pessoa, vai ocorrer algo na pessoa. Deus até revelou muitas coisas, que ao tempo vamos falando, porque estamos ainda organizando a parte estrutural da Igreja Gloriosa. Mas tudo isso está sendo pregado. Falamos também da pombinha, que é pureza, que a pombinha levou até a folhinha de oliveira lá na arca de Noé, que é um simbolismo tremendo. Deus quer pessoas puras, pensamento puro, que sempre leva vida. E a rolinha ainda falta falar que é a humildade, é o menor, é aquele que lava o pé dos outros. Então Deus observa isso em nós agora, para a aliança se completar. Mas todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que tem que humilhar, orar, interceder, levar o pecado dos outros, mas mesmo assim a língua está grande, a maldade, o engano. Por que isso ocorre? E por que Abraão não deixou contaminar? Porque ele era obediente, fiel, mas ele conseguiu vencer os abutres. Qual que é o princípio dos urubu e dos abutres? Então veja bem, abutre não tem música como outros pássaros. Os urubu faz só um ruído. Por isso que tem um simbolismo satânico, porque Satanás perdeu a capacidade do louvor a Deus. Então nem os urubu, que é um simbolismo demoníaco, não que o urubu é demoníaco, mas é simbolismo. Os urubus têm várias características que vamos falar de forma espiritual como vencê-los. Mas a de hoje é a seguinte: todo urubu, ou o grupo de urubus de 2, 3 ou 4, tem um comando. E geralmente quando o urubu olha para uma carniça ou um animal morto, ele não vai lá direto atacar. A natureza ensina, a biologia dessas aves indica que principalmente os urubus lá do Oriente, ou aqui da parte do Sul, América do Sul, América do Norte, e lá nas outras partes oriental, que é mais abutre, eles não atacam mesmo que a carniça está lá, mas eles ficam voando, rodeando. Quem já viu urubu ficar rodeando? Algum já viu? Na roça, na fazenda? Eles não ficam desse jeito, fica voando, rodando, rodando, rodando. Por quê? A natureza deles ensina, ou a natureza que Deus criou esses animais, mas tem princípio espiritual, que eles não atacam mesmo que a carniça está lá. Eles ficam rodeando um período de 1 hora, um pouco mais, pouco menos, ficam lá rodeando a carcaça, observando tudo. Se tem alguém perto, se tem algum animal ali à espreita, um animal selvagem para comer os urubu, ou atacar o urubu-rei, ou algum ser humano. Então eles ficam voando, rodeando, 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 horas assim, de 1 hora mais ou menos. Isso já foi feito cientificamente, anos e anos, a pesquisa dos animais. Então veja bem, é o princípio da 1 hora. O princípio da 1 hora é um princípio que derrota demônios que quer quebrar aliança com Deus. Se você abrir lá em Mateus, veja lá para você ver, quando Jesus vai orar lá no Getsemane, abra lá para você ver essa passagem. Daí que já começa muitos cristãos quebrar ou perder aliança com Deus, porque os abutres começam a atacar ao quebrar esse princípio. Veja então lá em Mateus 26, 36 a seguir. Jesus no Getsemane, o Jardim das Oliveiras, diz aqui: então chegou Jesus com os discípulos em um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levou consigo Pedro e João e Tiago, os filhos de Zebedeu. E Jesus começou a entristecer e angustiar-se muito. Então ele lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus pedindo, suplicando até para os discípulos ajudá-lo. Ficai comigo velando, velando é vigiando, cuidando, intercedendo. Indo um pouco mais para adiante, prostou com o rosto no chão, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas seja como tu quer a tua vontade. E voltando
para os seus discípulos, os achou. O que está escrito aí? Aqui está dormindo, em outras adormecidos. E Jesus fala: Pedro, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai, orai, para que não entreis na tentação. Em outras Bíblias diz: para que não quebre o que Deus está te dando, ou peque contra Deus. Na verdade, o espírito, o homem interior, está se preparado, está pronto, mas o homem adâmico é uma fraqueza, ou a carne é fraca, em outras traduções. Então esse é chamado o princípio da uma hora, e justamente é o que os abutres faz primeiro. Ao ver uma carniça, eles ficam lá rodeando. Na hora que eles veem que está tudo paradinho, que a carniça está fedendo mesmo, não tem nenhum animal perto, que a acuidade visual deles é grande, não tem ser humano perto, então eles vão descendo, vão aproximando, para comer a carne, que está ali aputrefando. Mas veja bem que Abraão fez aquele sacrifício para Deus, é carne morta. Por isso que nós temos que saber que a aliança com Deus, até Jesus voltar, ainda tem o perigo dos abutres atacar. Por isso que você vê pastor caindo, pessoas saindo da igreja, pessoas desistindo, porque se descuidar, os abutres vai querer quebrar aliança com Deus. E cada um desses fatores que é contaminado afeta a pessoa. Mas enquanto estiver vivo, tem chance de reconsiderar. Mas veja bem, que tem situação que não tem como mais fazer o altar para Deus. Já pensou se a ovelha está bebendo água contaminada? Está cheio de palavra, engano, corre para cá, para lá, não sabe nem quem ouve mais, já está ficando doente. Ou se ela estiver louca, Deus vai aceitar a ovelha louca no altar dele, batendo cabeça, brigando com os crentes? Não tem jeito, e é ovelha, e não serve mais. Então Deus fica observando se estamos fiel e estamos aplicando o princípio da uma hora, vigiando e orando todo dia. Então quando Deus deu a visão gloriosa há muito tempo, e ele foi falando como tornar gloriosa, então um dos princípios que ele falou, sempre ele falou: não deixe de orar, interceda, chore mesmo a meus pés, clame todo dia. Então faço de tudo para orar, mesmo com sono, mesmo padecendo, mas eu vou clamar a Deus. Venha problema, venha luta, labuta, venha urubu querendo destruir a aliança, a visão de Deus, mas eu vou lá orar. Mas veja bem que Jesus já alertou: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Pedro, tu não pudesse nem velar comigo uma hora? Ainda Jesus ainda chama os que mais chegados dele, os três, João, Pedro e Tiago, encontra-os lá roncando e dormindo, e ali não estavam então preparados. Então se você quebrar esse princípio, poderá o altar não funcionar e a aliança com Deus não ir adiante. Mas veja bem que a aliança já tem que estar com a vaca ou novilho de 3 anos, que é tenro, o cordeiro fiel, a ovelha fiel, a pombinha pura, a rolinha que representa humildade, e a cabra que representa assumir o pecado de todos. Em nenhum momento você pode acusar e condenar ninguém, é orar, interceder e suplicar por todos, porque do contrário, o inimigo está quebrando a aliança. Aí não há como ter os sonhos de Deus. Abraão já tinha bênção, mas para ir adiante tinha que vencer os urubu. Então nós temos que estar atento contra esses principados. Veja bem que muito tempo o ministério foi se preparando em batalha espiritual. Teve uma época que tive que aprofundar em estudar sobre demônios, sobre vida espiritual, região celeste, classe demoníaca. Foi uma época que Deus foi levando a mexer só com demônio. Falei: meu Deus, mas todo dia eu estou só vendo demônios expulsando mal. É porque Deus estava mostrando e preparando mais ainda como entender a batalha, principalmente para aliançar com Deus, porque os urubu, que é classe de principado, tentará quebrar a aliança. Então veja bem, a aliança é o inimigo que interfere. Você pode estar fiel, dedicado, mas se contaminar alguma daquelas áreas, quebra a aliança com Deus.
Uma das coisas que muitas vezes os urubu faz é aproximar, geralmente, da carcaça menor. Por quê? Porque os urubu têm uma estratégia. Se tiver lá, por exemplo, uma hiena, ou tiver lá um leopardo, um animal selvagem, ele sempre fica à espreita da carcaça maior. Mas geralmente os urubu da classe oriental, eles tentam primeiro fazer um teste nos animais menorzinhos putrefados, para ver se tem alguma reação ali escondida. Então muitas vezes a questão da humildade é a que mais é atacada, ou a questão da pureza. E justamente na questão da rolinha, que tem um fundamento grande, que ainda não posso mostrar muito, porque faz parte da Igreja Gloriosa, que nós teremos dentro da Igreja Gloriosa um departamento de cuidar de pessoas de vício, opressão, de loucura, de drogas, e justamente é o princípio lá da rolinha. Há muito tempo eu falei lá na liderança de implantar isso, falei, não, isso é muito difícil, aí não é bom não, o ministério não pode envolver com isso. Geralmente tem ministério que faz terapia, as igrejas terapêuticas, que fica internado 9 meses, fica lá um tempo, sai, cai nas drogas de novo, a dificuldade de recuperação é mínima. Mas há uma estratégia sobrenatural na Igreja Gloriosa. Mas se eu for falar, aí alguém pode querer implantar, mas não vai dar certo, porque se não tiver aliançado com Deus, como Igreja Gloriosa, não vai adiante. E é algo sobrenatural. E muitas vezes já falei com muitos irmãos aqui para manter fidelidade, dedicação, para ser usado nesse mover, mas parece que entra no ouvido e sai no outro. Mas por quê? Porque quebra aliança. Não que a pessoa quebra, porque dá vazão aos urubu. E geralmente a aliança é quebrada porque quebra o princípio da 1 hora. O princípio de Jesus orar no Getsemane. Então nós temos que estar atento mesmo. Veja que Jesus ali orou, chorou, pôs o rosto no chão. Pai, é possível passar esse cálice, mas é a tua vontade. E Jesus ainda pede para os discípulos orar com ele. Não era Jesus, não é o Filho de Deus, não é poderoso, não veio do céu. E mesmo assim Jesus pedindo ajuda. Por isso nós falamos, irmão, nos ajuda. Irmãos, nos socorre. Estava lá a família de Jesus lá? Estava irmão de Jesus lá? Estava? Não, estavam os discípulos que ele chamou, e mesmo assim ainda dormiram. Estava lá alguns com ele, da família dele, depois que Tiago converteu, mas estava ali aqueles que Deus chamou, e mesmo assim ainda dormem e não vigiaram. Então nós vamos vencer esses demônios, porque a visão é grande, mas para Deus aprovar, temos que estar aliançado com ele, e essa aliança não pode quebrar nenhum dia. Até Jesus voltar, os abutres tentam rodear para estragar. Se tiver vivo ainda a pessoa, pode fazer de novo a aliança, ou renovar a aliança. Mas geralmente quando contamina um elemento, a putrefação já passa para os outros, ou seja, para os outros elementos. Mas Deus sempre quer nos honrar. Então você quer os sonhos de Deus na sua vida, que é a campanha que vai ser feita também no meio desta, você tem que estar já atento na aliança de Deus com Abraão. Como que os principados tentam estragar os sonhos de Deus para nós. E não adianta ficar insistindo, eu quero casamento, quero riqueza, quero fazenda, quero melhor, quero viajar, quero dinheiro. Tudo isso Jesus já deu para nós. Não preocupe com os acréscimos. Deus tem tudo para nós, visão de bênção para a terra e para a eternidade. A preocupação tem que estar em aliança. Se somos de Jesus, descendentes de Abraão, direito à mesma promessa. E não pense que o inimigo já não tentou quebrar a aliança com Deus ou atrapalhar a visão que ele deu. Já várias vezes. Mas chegou a um ponto que a única solução era chorar e orar. A única situação era pôr o rosto no chão e soluçar diante de Deus, horas e horas. Aí de repente Deus fala, levanta meu filho, nada vai ocorrer contra vós, Deus é contigo. E era algo escabroso. Os abutres tentou de toda maneira, mas por causa desse princípio, os urubu vão embora. Mas se Abraão
tivesse com medo daquela multidão de urubu rodeando, e ele sozinho ali, e vários animais partidos ao redor, ele poderia sair correndo, ele poderia desguarnecer ali, ou ficar amedrontado, ou não proteger todos, mas ele enxotava, expulsava, atacava, ele não desistiu. Ou seja, veja que os urubus já estavam ali rodeando, voando baixo. Por quê? Porque o inimigo estava tentando ali. Então os abutres, eles ficam rodeando, aproximam, até pousam, mas não vão ali atacar a carne se eles veem que tem algo protegendo. Aí depois de certa hora, ou de uma hora mais ou menos, eles começam a voar indo embora. Por quê? Porque na hora que eles veem carniça, o estômago deles libera um ácido clorídrico muito forte, e aquilo lá vai ardendo dentro deles, se eles não comer rápido uma carniça. Então eles já tem que voar para procurar outra. Se está demorando comer ali, já fica ardendo dentro deles. Esse é um princípio também natural, que ocorre também quando nós oramos, vai dando um ardor no inimigo, e ele fica incomodado, ele vai embora. Veja, revelação da palavra, como vencer os abutres. Mas se a igreja não tornar gloriosa, os sonhos não vêm. Aí a pessoa serve a Deus, mas vai com holocaustos contaminados. Já pensou uma pessoa servir a Deus e buscar a Deus, mas vamos supor que ele é uma ovelha fujona, que bebe água em todo lado, e vai estar sempre problemado na igreja, sempre murmurando, reclamando, dá certo, não arrumo casamento, nada dá certo na minha vida, ai que luta, ai que labuta, só vê o ai de sofrimento, porque está bebendo água contaminada, porque não está buscando todo dia. Ou uma pessoa que está dando cabeçada no outro, ovelha louca, até o semblante dela muda. A pessoa vem falar com a liderança, o pastor, o bispo, não vem mais com aquele semblante de ovelhinha amável, parece que vem para quebrar tudo, para brigar, para tomar satisfação. Então, sinal que está ficando louco, porque a ovelha já não foi pregado, a ovelha é muda aonde? Levada ao matadouro, não foi pregado, e a ovelha só bale contra quem? Contra o lobo, não é? Eu acho que essa mensagem foi pregada quarta. Foi na quarta, né? Mas nós vamos repetir ela domingo. Então é os princípios da palavra de Deus. Então você, moço, moça, casal, solteiro, viúvo, quem quer que seja, não há como Deus aprovar, mesmo sendo chamado, se não viver aliança com Deus. Se somos de Jesus, descendente de Abraão, direito à mesma promessa. A pessoa fala, mas tem pastor orando, bispo, missionário, está orando, mas até um limite, porque depois, para ir adiante, a igreja tem que estar gloriosa. E eu sempre pergunto, Deus, está sendo pregada a igreja gloriosa, alguns ministérios estão pregando, e mesmo pregando tem pessoa que não está entendendo, ou que não está ouvindo, mas Deus tem o seu remanescente. Mas, esses dias, eu estava vendo no jornal, não sei se foi antes ou de ontem, eu estava falando, meu Deus, mesmo pregando para alguns irmãos, eles vão lá no escritório e desiste, e reclama, parece que não está aplicando a palavra, os urubus estão destruindo, ou eu que estou errado, ou a igreja que não presta, ou vou ficar igual Jeremias, chorando, e ninguém vai aceitar. Aí eu estava vendo um jornal, e de repente parece dar uma notícia, foi achado em 2012 um pergaminho, de 4 centímetros por 8, que foi no Jornal da Globo, e comprovado pelo Instituto Massachusetts que ele é autêntico, lá no tempo do apóstolo João, e ele tem 4 centímetros por 2, foi achado em 2012 agora, depois que eles foram provar que é verdadeiro, em linguagem cota, é uma linguagem lá da Etiópia para o Egito, justamente deve ser onde o eunuco da Etiópia, quando converteu no tempo de Felipe, levou o evangelho para a África. E está lá escrito assim, Jesus dizendo, a minha esposa será minha discípula. Eu acho que é isso que estava dizendo. Alguém viu? Quem comprovou? Alguém leu isso, ouviu no jornal? Aí alguns cientistas falando, está provando que Jesus teve sexo, está provando que Jesus casou.
Mas o que é Jesus falando? A minha esposa será minha discípula. Não é a igreja de Jesus, não é a sua esposa? Não é a igreja gloriosa? E a igreja ser minha discípula, o que é discípulo? Que aprende com o mestre, que faz como mestre e fará maior que o mestre. Não é isso que significa discípulo? Então eu pensei, então Jesus deixou esse homem que escreveu isso aí provar também para o mundo que a última mensagem é que ele quer a igreja gloriosa. Então ele está pregando até para o mundo já, até para o cientista, e mesmo assim parecendo que estão com os olhos escondidos ainda, sem entendimento. Mas eu falei, meu Deus, se está pregando a igreja, agora tu está usando até a ciência para falar para o mundo que tu quer a noiva semelhança a ele, e mesmo assim tem cristão rebeliando, discutindo, não aceitando a palavra. Agora, se você quer aprofundar nesse assunto aí, eu não preciso mais prova da igreja gloriosa, mas eu creio que está por aí no site, ou no Jornal da Globo, ou tira lá foto lá desse pergaminho, e é recente, foi achado agora em 2012, e o Instituto de Massachusetts que pesquisou e fez a detectação do carbono 14. Eu que já fiz física, eu já vi muito contador Geiser. Contador Geiser, ele conta a emissão do carbono. O que é o carbono? Tudo que é vegetal, animal, vira carvão. É o composto de carbono. Todo elemento de carbono, ele emite partículas invisíveis. Mas se tiver um contador Geiser, que é um elemento radioativo, ele consegue medir as partículas que um elemento vai emitindo. Então eles fazem uma comparação. Eles plantam uma árvore hoje e põe fogo nela e vira carvão. Aí eles medem quanto tem de partícula emitindo. Então eles falam, essa aqui tem 0 ano. Aí eles pegam uma árvore achada lá no fundo da terra e medem os carbonos dela. E fala, esse aqui faz uma regra de 3. Se essa aqui emitiu 1000 partículas e é 0 ano, aquela ali está emitindo 20 partículas, então faz uma regra de 3. Então ela tem mais ou menos uns 1000 anos. Então eles fizeram essa medição, só que é algo muito mais sério, é algo profundo. O contador Geiser, então consegui detectar que tinha mais ou menos 2000 anos esse pedacinho de papiro, e justamente os elementos do papiro é o mesmo que foi achado no Mar Morto, que é aqueles papiro que é a parte do Evangelho de João, que foi achado também, que é comprovado que é a parte do Evangelho de João que foi achado. Então é algo real. Mas alguns querem questionar, mas eu não entro nessa questão. Mas o interessante é que está lá a mensagem. O importante é que alguma coisa está lá de bom para nós. Jesus falando, a minha esposa tornará a minha discípula. Está bem claro lá. Então Jesus tem a sua igreja gloriosa, que é a sua esposa, tornará a sua discípula, que vai aprender com ele, fazer como ele e agir como ele. É a igreja gloriosa. Então veja, por que não amar essa mensagem, não dar crédito? Mas os urubu quer quebrar a aliança com Deus. Mas se você orar e buscar, não vai perecer. E o tempo está se aproximando. Então hoje nós vamos orar para vencer o principado Nosferatu, que tenta quebrar o princípio da uma hora. É mente perturbada, porque ele atua na mente. Confusão, cansaço, sonolência, perturbação, desespero, para não orar. Veja que até Jesus falou, Pai, passe de meus escassos, meus discípulos vêm orar comigo, vêm me ajudar, e mesmo assim dormiram. Mas se vencermos isto, não quebra a aliança. E na outra etapa, nós vamos falar por que o urubu não pia e nem tem som musical. Ele só dá grunhido, e é um grunhido horrível. Isso, o que tem a ver isto com a visão gloriosa e o ataque contra a aliança com Deus? Então vai seguindo a campanha. E a pastor X já está preparada para iniciar como os sonhos tornam realidade. Então nós estamos preparando e afugentando o mal. Mas ao você pedir os sonhos de Deus, creia no milagre, na vitória, na libertação, e nunca mais deixe demônio roubar o que é seu. E não fique preocupado com o que Deus tem ou deixa de ter. É além do que se pensa e imagina. É muito maior que qualquer coisa. Então ame mesmo a visão gloriosa. Defenda ela. Por quê? Está na Bíblia. Romanos 8, 29. O Senhor predestinou todos a ser semelhante a Cristo. Ame de todo o coração. Pregue, fale dela, viva ela. É aliança com Deus. Não foi falado também na quarta-feira, em Ezequiel 33?
a ovelha, ela bale contra o inimigo, e ela se une contra o inimigo, e só abre a boca para glorificar Deus, para fazer a obra de Deus. É como a ovelha muda perante o tosqueador, e a função da ovelha é de atalaia, de dar alerta. E se você não falar para a pessoa que ele está errado, mesmo que é crente, você vai ser cobrado de Deus, e até o ímpio você tem que falar. A mensagem é o amor de Cristo, não há mais outra. Então seja uma pessoa aliançada com Deus. Então essa é mais uma etapa, ou uma renovação de batalha espiritual, e as palmas louvando o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Fiquem então de pé, irmãos e irmãs, e vamos então orar e buscar a Deus. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos hoje renovando as 7 campanhas, vencendo os urubus abutre, que tentaram estragar a aliança de Deus com Abraão, a qual viria um sonho sobrenatural de multiplicação. E se somos de Jesus, descendentes de Abraão, direito à mesma herança, direito à mesma promessa. Senhor, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas nos ajuda a orar, a buscar pelo teu espírito, Senhor, a vigiar, para não deixar os abutres roubar o sonho que Deus dá para nós. Senhor, podemos crer, te servir, mas devemos viver aliançados todo dia com Deus até Jesus voltar, porque senão a aliança se quebra e a pessoa pode continuar servindo a Deus, mas deficitário. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai, tenha compaixão, ó Deus, tenha misericórdia de todos nós. Senhor, até Jesus pediu ajuda e não tinha nenhum parente lá para ajudar, mas tinha os discípulos amados, e Jesus os chamou para orar, chamou em especial Pedro, João e Tiago. Jesus chora, clama, mas Deus o conforta. Mas infelizmente encontra os discípulos dormindo, os acorda e fala: Pedro, por que está aí dormindo? A carne está pronta, o espírito está pronto, a carne é fraca. Vigiai e orai, para não entrar em tentação. Ó Deus, nos ajuda, porque são tempos tenebrosos, que a igreja torne realmente santa e gloriosa. Muitos podem se decepcionar e depois será tarde. Muitos podem perecer e vai ser tarde. Muitos podem estar ouvindo muitas vozes e mesmo sendo ovelha, e pode ser água contaminada que vai matar. E para Deus, ovelha que bebe água contaminada não serve para o altar, e muito menos ovelha louca. Tenha misericórdia, ó Pai, que venhamos ser um povo que cobre multidão de pecados, orando, intercedendo, que levemos a cargo dos outros, orando, que venhamos ser, ó Pai, mansos, fiéis, dedicados, humildes de coração, puros de alma, em espírito de Deus, que a palavra se cumpra. Tu tem dado ordem de apregoar a igreja gloriosa, que antes não havia oportunidade, não nos era dado direito de apregoar, ainda tínhamos que sujeitar a lideranças, e preferimos então obedecer do que virar rebelde, porque tu, Deus, tem o seu tempo. Ó Deus amado, e nos ajuda, Pai, a cumprir a tua palavra. Davi, mesmo diante do rei Saul, preferiu sujeitar a ele, mas não quebrar princípios divinos, e aí ele foi aprovado. Ó Deus de misericórdia, que a igreja torne mesmo santa e gloriosa. Bendito o nome de Jesus, o Filho de Deus. Pai, cumpra tão grande avivamento nesta obra, abundante graça para todos os fiéis, ó Pai, abundante avivamento. Risplare glórias, rissotoblá. Levanta mesmo moços e moças valentes, fervorosos, aliançados com Deus e longe dos urubu. Levanta casais fervorosos, levanta irmãos e irmãs idosos, crianças, longe dos urubu, pessoas dedicadas, fiéis, e que não ouçam profetas do engano, como no tempo de Jeremias. Muitos ficaram ouvindo outros profetas e levou Israel para a prisão, e não ouviram Jeremias, que foi o único que manteve aliança com Deus, e também foi poupado da prisão, e até elogiado por Nabucodonosor. Ó Deus amado, aquilo que ocorreu com Israel é retrato para a igreja. Tenha misericórdia, Pai. Quem vive aliançado contigo vence as doenças, vence a mortandade, vence a miséria, porque em Cristo tudo já foi pago, e nós não temos que ficar na miséria de doença, de opressão, de sofrimento, de mortandade, de assolação.
Jesus já nos deu vitória, a herança já nos foi dada, expulso toda a morte, toda a opressão, toda a doença, toda a pobreza, toda a miséria, todo espírito de doença, todo espírito de opressão saia em nome de Jesus, o Filho de Deus. Confirma, Pai, tão grande avivamento sobre esta obra, vida abundante a todos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas, louvando e bendizendo o santo nome de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, preste atenção, o Espírito Santo de Deus mostra 6 pessoas que, ao você pensar no amanhã, ou pensar que vai ocorrer na sua vida, dá aquela sensação de medo, de pavor, se vai morrer, se vai dar certo, aquele pavor dos acontecimentos futuros, aquela sensação ruim, o que vai ocorrer, se vai ter dinheiro, se vai ter comida, se vai morrer, se vai padecer, se vai vir sofrimento. Quando tem esses pensamentos, não quer dizer que você já está atacado por urubu, mas já a influência é próxima, para você preocupar consigo mesmo. Mas temos que ter a visão do novilho, de levar a carga dos outros, não a nossa. Ore, interceda. Veja bem, Jó estava morrendo de câncer na pele, lançando cinza no corpo, e a mulher mandou amaldiçoar a Deus, ele perdeu tudo. Como que Deus mudou a história de Jó? Porque ele ficou preocupado com ele, pedindo oração? Não, na hora que ele orou para as pessoas, aí a história dele mudou, porque ele estava cumprindo um princípio da aliança com Deus. Então não preocupe, vai abençoar, orar, vir na igreja, interceder e suplicar, fala: meu Deus, que tu abençoa a todos, abençoa o pastor, o bispo, a família dele, abençoa os obreiros, ore pelos outros, interceda. Se alguém fala fuxico, prova contrária ou declaração ruim, você fala: não, mas eu perdoo, eu abençoo, eu oro para apagar a multidão de pecado. Não fique dando vazão a qualquer assunto, aí você vai ver saúde com certeza. Se você está passando esse medo, esse pavor, então vem aqui à frente, que o Espírito de Deus vai te ajudar a ter o princípio da 1 hora, o princípio lá do Getsemane, que já afugenta os urubu, e você já vai ter vitória, e também vencer o sono, porque uma das aflições malignas na mente é parar de orar e dormir, ou não querer orar. Mas hoje